sem chance de que eles retornem. Like burning grass at the root. Assim como queimar grama pela raiz. And what is that atonement? The chanting of the holy name of the Lord. E favorece o método do cantar os santos nomes do Senhor. And then Sukadeva Goswami told the story of Ajamil. Então, Shilashukadeva Goswami contou a história de Ajamil. I think you know that story. Acho que vocês conhecem essa história. Just very briefly, he was brought up in a very strict, righteous, Brahminical family. Ele nasceu em uma família brahmínica muito alta classe. Seeing everyone equally, being friendly to all, Então, ele aprendeu a ver todos igualmente, ser gentil com honoring todos, his superiors. honrar os superiores. But Brahminical qualities are within the modes of nature. Mas as qualidades brahmínicas estão dentro dos modos da natureza. And the modes of nature in the material world are always changing. E os modos da natureza no mundo material estão sempre mudando. And who knows what karma is creeping up from one of our billions of past lives. E quem é que sabe que tipo de karma está brotando de tantas e tantas vidas passadas? So all of a sudden everything changed. Então, de repente, tudo pode mudar. He was going to get some firewood for sacrifice. Ele foi buscar lenha para o sacrifício do fogo. And he saw a Sudra and a prostitute embracing and kissing in the forest. E ele viu uma prostituta beijando e um Shudra e uma prostituta se beijando e se abraçando na floresta. Half naked, eyes rolling in intoxication. Eles estavam sem luz, eles estavam muito com os olhos virando. And then what happened as fate would have it? The prostitute glanced at Ajamil. Para piorar as coisas, o que aconteceu? A prostituta olhou para Ajamil. And it was all over. E aí acabou tudo. That's why Gurudev says to all of his disciples, sons and daughters, be careful. É por isso que o Shri Gurudev sempre diz para todos os seus discípulos, filhos e filhas, sejam cuidadosos. He immediately forgot his wife, his Brahminical upbringing, and became the servant of that prostitute. Ele abandonou todas essas qualidades brahmínicas, a sua esposa, e se tornou servo, escravo daquela prostituta. He gave her his inheritance, he stole, he murdered just to get money for her. Ele deu todas as suas riquezas, até mesmo capaz de matar, dar coisas a ela. By the time he was 88, he had his 10th son. Fortunately, he named him Narayana. Mas então ele teve filho, alguns filhos, 10 filhos, e afortunadamente um deles ele colocou o nome de Narayana. And he was so attached. Oh, Narayan, come and eat with me. Come and drink with me. Come and sit in my lap. Ele era muito apegado a esse final, nem beber comigo, sempre fica fora. Then death was coming, and 3 very fearsome creatures with long, sharp teeth, red hair, twisted faces and body. Então ele mostrou umas criaturas horríveis, com cabelos vermelhos, o rosto todo retorcido, dentes horrorosos e um pouco deformado. Were coming to bring them to hell. Eles vieram para levá-lo até o inferno. What's another hell? You go to Creamy Bhojana, you become a worm in this lake of worms, and you eat other worms and they eat you. Nesse inferno, a pessoa se torna um verme, dentro de um mar de vermes, onde um verme come o outro. Another one, they bring you up to the top of the mountain, throw you off, you break into a million pieces, they put you back together again, and then bring you to the top, and then it's where you die. E o verme, eles te jogam de uma montanha muito alta, você quebra milhares de pedaços, eles te juntam novamente e jogam outra vez. You think those are pretty creative hells, don't you? Vocês acham que são infernos muito legais, né? But guess what? Mas adivinhem só. Gurudev said that Krishna is very worried. O Gurudeva disse que Krishna está muito preocupado. He said, I created so many very interesting hells, Eu criei muitos infernos tão interessantes, but I have not created a hell bad enough for those people who put on the dress of acharyas and offend the real acharyas and try to keep them away from me. mas Krishna disse, eu não criei um inferno tão ruim para que sejam colocados aqueles que se vestem como acharyas e falam mal dos verdadeiros acharyas. So,
Ajamil saw these fierce teachers, and his son was playing some distance away in the room. Então a Jamila avistou aquelas criaturas horríveis e percebeu que seu filho estava brincando ali perto do quarto. So out of attachment for his son and fear, he called out, Narayana. E por medo de apego ao seu filho, ele chamou Narayana. So from those 4 syllables, 4 Vishnu Dutas appeared in his room. Por ele acredita essas 4 sílabas sagradas, 4 Vishnu Dutas apareceram em seu quarto. And they began challenging the Yamadutas. Eles começaram a desafiar os Yamadutas. How dare you try and punish this sinless person? Eles disseram, que vocês ousam tentar punir essa pessoa? And they went and they explained, but wait a minute, here are all his sins. Actually, all living entities are punishable, whether they be pious or sinful activities. Even if one is pious or crush an ant, and he has to suffer for that. E eles disseram, actually, all living entities are punishable. então eles estavam se desafiando e os Yamadutas falaram, olha só quantos pecados ele tem. Né? Todas as entidades vivas são sujeitas a serem punidas. So the Vishnu Duta said, but he is sinless because he chanted the holy names of Narayana. Mas os Vishnudutas disseram, não, ele não tem pecados, porque ele cantou o santo nome de Narayana. And now he's free from millions of sinful activities. E agora ele se livrou de milhares e milhares de atividades pecaminosas. So Ajamil was hearing this conversation. Então a Jamila ficou escutando essa conversa entre os Vishnudutas He e was os getting sadhu sangha, ele teve satisfação. hearing Harikatha, Estavam ouvindo Harikatha. and getting diksha by that. E eu teve diksha através daquilo. He wanted to speak to the Yamadutas, but they disappeared in a second. Ele quis falar com os Yamadutas, mas eles desapareceram em um segundo. So from their association, he began to repent and lament. Oh, how I wasted my life and offended my parents, and done so many things for the lusty desire of this prostitute. Então, através como ele ouviu os Yamadutas falar sobre os pecados, ele começou a se lamentar e se arrepender disso. Eu desperdicei a minha vida, desculpei os meus pais, eu me deixei cair nesse poço de desejos luxuriosos para alimentar os desejos da prostituta. He went to Hardwar, he performed severe austerities, and then those Vishnu Dutas came back. Então ele foi para Harivar, executou várias austeridades e aqueles 4 Vishnudutas retornaram para lá. Because he had followed their instructions, now he was able to talk to them. He was able to place his foot on the head of death, and they took him to Vaikuntha. Porque ele havia seguido as instruções dos Vishnudutas, ele foi capaz de conversar com eles. E colocou seus pés sobre a cabeça da morte. Então foi para os Vaikuntha. So Gurudev said, if someone comes from chanting the holy name of the Lord of Vaikuntha, O Gurudev disse, se existe tanto benefício em cantar os santos nomes no Senhor de Vaikuntha, we cannot imagine beyond our wildest dreams the benefit one gets from chanting the Hare Krishna mantra. nós não podemos nem imaginar, no melhor dos nossos sonhos, os benefícios obtidos da cantar Hare Krishna Mantra. Under the guidance of the pure devotee. He He and his representatives then were telling the story of King Ambarish, Ele e seus representantes contaram a história do rei Ambarish, how he had a choice of offending a Brahmana or offending Bhakti by not observing the Dvadasi to properly break the Ekadasi fast. como Ambarish Maharaj teve a escolha de fazer uma escolha entre o Bhakti dele e os Brahmanas. Se ele ofenderia o Bhakti dele, se não observasse o Dvadasi na hora certa. And finally he determined, if I honor the Brahmana, then I won't go to hell. If I dishonor the Brahmana, I'll go to hell. Então ele disse, se eu ofender o Brahmana, eu vou ter inferno. Se eu não ofender, eu não vou. But if I honor Bhakti, it doesn't matter if I'm in hell. Mas se eu honrar Bhakti, não importa se eu estiver no inferno. I'll always be in Vaikuntha.
And if I dishonor Bhakti, I'll always be in hell no matter where I am. Se eu desonrar Bhakti, eu vou estar sempre no inferno, não importa onde eu estiver. So by him observing the Kadasi strictly, by having his $100, all of his $10 problems were solved. Então, por ele ter observado o mercado estritamente, o seu problema de $10 foi resolvido com milhares de dólares. And then Brahmana, Durvasa Rishi, who had tried to kill him, then became his faithful servant. Então, o Durvasa Rishi, que havia tentado matar para Vishwanath, se tornou o seu servo fervoroso. Srila Gurudev told a story in this connection that when he was in the hospital, one of his lady disciples came to him. Srila Gurudev disse também a respeito dessa história, que quando ele estava no hospital, uma de suas discípulas foi visitá-lo. And she said, "Oh Gurudev, please bless my son with good health. He's in critical condition here in the hospital." Ela disse, ó Gurudev, por favor, abençoe o meu filho. Ele está em uma condição muito ruim de saúde aqui no hospital. And Gurudev said to her, "Do you want me to bless him with good health or with bhakti?" E ela perguntou, você quer que eu o abençoe com saúde ou Bhakti? She said, "Oh, bless him with good health, Gurudev." Ela disse, abençoe com força e fortaleza. So Gurudev said, "She's so foolish. If I were blessed with bhakti, then health and everything is included." Gurudev disse, ela é tão tola, se eu tivesse abençoado com Bhakti, então saúde e tudo mais teria vindo. So Gurudev told so many very beautiful stories. The story of Damodar Bandhan Leela, Mother Yasoda, finding Krishna by her love. Então ele contou a história da Lila, onde Mãe Yashoda amarra Krishna com seu amor e afeição. He wanted to go on, but time ran out. Ele queria ir mais além, mas o tempo não foi suficiente. Then he had two big politicians came to his program. One in one night, and then the next night another big politician. Dois grandes políticos do país, do sul vieram com suas palestras, um na noite e o outro na outra. And each night they went on the stage and glorified Srila Gurudev. E aí, cada noite dessas, os dois foram para o palco e glorificaram Srila Gurudev. And then Gurudev went on television. O Gurudev aparece na televisão. And in television the show was called Dharma Moments. E o programa na televisão se chama Momento de Dharma. And the interviewer said, "Please tell us something about your relationship with the Guru Parampara." Então, o programa apresentou aqui, por favor, fale alguma coisa sobre o seu relacionamento com a sucessão do Senhor. Gurudev was sitting in the garden and sitting on a little swing. O Gurudev estava As he spoke. quando ele falava, o Gurudev estava sentado no balanço. He said, "Before I met my Gurudev, I was a police commissioner. Ele disse, antes de encontrar o Gurudev, ele era policial. And I had the good fortune to meet some of the disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Eu fui muito afortunado por encontrar alguns discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. One of them, especially Narottamananda Brahmachari, came to my village when I heard the Sadhikatha. Especialmente um deles, Ramananda Brahmachari, veio para minha vila e eu escutei o seu Harinam. Very soon after that, I left my family, my children, my wife, everything, and joined the Bhatt. Pouco tempo depois disso, eu deixei minha esposa, meus filhos em casa e me juntei ao Gurudev. And I heard from my Gurudev what he had heard from his Guru Parampara. Eu ouvi do meu Gurudev o que ele havia ouvido do seu Guru Parampara. The living entity is eternal, God is eternal, and we have an eternal relationship. A entidade fica eterna, Deus é eterno e nós temos um relacionamento eterno com Deus. Having forgotten the Lord, Maya throws us into various material bodies in different species of life. Tendo esquecido disso, Maya nos joga em corpos de diferentes espécies. By taking shelter of a bona fide spiritual master, one becomes free from all of those sins and all of those lives, and he can return back to Godhead, back to home. E ao se tornar amigo em outro digno, essa pessoa pode se livrar de todas as concepções corpóreas e retornar a Deus e tornar a sua casa. I'll just add, since he mentioned that he was a police commissioner, I'll add one history that he told from that era. Então, como eu disse que tinha vida policial,
or two histories. Duas histórias eu vou contar agora sobre esse assunto. All the policemen lost a very, very important document. Certa vez os policiais haviam pedido um documento muito importante. And everybody was frantically looking for it. Estava todo mundo procurando freneticamente aquele documento. But Gurudev had to finish his japa. Mas o Gurudev tinha que terminar as suas voltas de japa. So when he finished, he just reached out his hand and there it was. Quando ele terminou suas voltas, ele simplesmente estendeu a mão e lá estava o documento. One other history. One day he was so absorbed in his rounds, he used to do 2 laps even before he joined the mud. Teve um dia que ele estava tão absorto no contato das suas voltas, ele costumava contar 2 latas, mesmo antes de ir para o tempo. One day he was so absorbed in his bhajan that he forgot to go to work. Um dia ele ficou tão absorto no seu trabalho que ele se esqueceu de ir trabalhar. He didn't think, oh, I'm not going to work today. He just forgot that he was supposed to go to work. Ele não pensou, eu não vou trabalhar hoje, ele simplesmente esqueceu de ir trabalhar. Then the next day he thought, I'm going to get into trouble. Eu disse, meu Deus, eu vou criar problema para mim. So he went to work and they said to him, you did such a good job yesterday, but we're going to give you a raise. Quando ele chegou no trabalho no dia seguinte, ele disse, nossa, você fez um ótimo trabalho, a gente vai te So he thought, oh my goodness, Krishna himself, because I was absorbed in his bhajan, he came in my form and did my work. Meu Deus do céu, o próprio Cristo veio aqui, na minha forma, fez o meu trabalho, ele estava vendo. So he thought, if Krishna is doing this for me and I'm not even a member of the mud, why should I stay in this position? And he dropped everything and joined the mud. Então, se Cristo fez isso por mim, se eu não sou nem membro do templo, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou abandonar tudo isso e ir para a And then the TV man asked him, you go to different countries and each country has different problems. Então, por exemplo, para alguns países, em cada país você tem problemas diferentes. So, for example, in South Africa, our problem is HIV/AIDS and crime. Everyone's absorbed in how to solve these problems. Por exemplo, na África, 2 grandes problemas são a AIDS e a violência. Eles estão muito preocupados em resolver isso. What do you recommend for South Africa? How they can be free from all this negative thinking? O que você recomenda para a África do Sul? Como eles podem se livrar desses pensamentos negativos? And how do you solve crime? E sobre os crimes também. How do you change the mindset of persons who are engaged in crime and hurting others and change their mindset so they'll want to help others and make others happy? Como é possível mudar o padrão de pensamento daqueles que cometem crimes, que machucam os outros? Como é possível mudar essa mente para que eles possam ajudar as pessoas? So Gurudev said there's only one answer, Ele deve dizer, há apenas uma resposta. and that is preaching the glories of the Lord De criar as glórias do Senhor. and chanting the Hare Krishna mantra. Tocar o Hare Krishna mantra. By that, automatically the mindset is changed. Através disso, o padrão mental automaticamente muda. Said I've changed millions of minds. So many devotees who were engaged previously in drugs and alcohol and crime, now they're free from all that and they want to make everybody happy. Isso eu vejo quando realmente muito simples, que antes estavam engajados em beber, fumar, fazer coisas erradas, inclusive crimes. Agora eles estão livres disso. Then he asked if there was one mantra at all that could totally change the population's mind, what would that be so that everyone can be happy? O apresentador disse, se existisse um mantra, apenas para mudar a mente de toda a população, qual seria este mantra? And of course, Gurudev quoted the Hare Krishna mantra. Claro que ele disse que é o Hare Krishna mantra. And then the interviewer said, and if there's only one verse from Bhagavad Gita that will completely change the population, what would that one verse be? O professor perguntou, se houvesse apenas um verso do Bhagavad Gita, pudesse mudar toda a população, que verso seria esse? And Gurudev said, Sarvadhamma Parityajya Mamekam Sharanam Praja Aham Tam Sarvapapebhyo Mokshishami Masujaha. Give up all varieties of material religion. Todos os tipos de religiosidade
just surrender unto me. E apenas renda-se a mim. In return, I will free you from all sins, do not fear. Em troca, eu te livrarei de todos os pecados, não temam. And then the interviewer said, okay, now pretend you're giving a lecture to your devotees. Okay, all the devotees sit up close. And now pretend you're giving a class to your devotees. Então, ele disse, tá bom, todo mundo senta aqui, você vai fingir que está dando aula para os seus devotos. So Gurudev started speaking to us. Distribute my books everywhere. O Gurudev começou a falar com a gente, ele disse, distribua os meus livros em todos os lugares. And the posters that Shamarani has made, distribute them everywhere. Os pôsteres que a Shamarani fez, distribua em todos os lugares. Because actually I didn't make them. They're all coming from Gurudev's heart. Na verdade, não fui eu que fiz esses pôsteres, eles vieram do coração de Shamarani. When he ordered me to paint the Seva Kunj picture, he began by saying, can you paint my heart? Quando ele me pediu para pintar o Seva Kunja, ele me disse, você consegue pintar meu coração? He said, distribute this everywhere. And thus people will become happy forever. Ele disse, distribua essa pintura em todos os lugares, e as pessoas vão ser felizes para sempre. He said this mission of the Guru Parampara should go on every television, radio, newspaper, Ele disse, essa mensagem do Guru Parampara deve ir a todos os canais de televisão, jornais, rádio, tudo. door to door and person to person. Porta por porta, de pessoa em pessoa. In that regard, we have our second commercial break. E a esse respeito, temos a nossa segunda pausa comercial. And on this commercial break, I would like to announce something else. E agora, nesse final comercial, gostaria de anunciar outra coisa. This DVD, which is played on PCs, is called Distribute My Books. Esse é o DVD. Se chama Distribua os meus livros. On here, there are about 12 audios and videos of Srila Gurudev speaking about preaching and book distribution. Aqui existem cerca de 12 faixas e vídeos também, onde o Gurudeva fala sobre a distribuição de livros. On one of them, for example, he said, just as it was in our Srila Prabhupada's time, Ele disse, assim como era no tempo do nosso Srila Prabhupada, when devotees were going to airports, seaports, stores, malls, boats, everywhere, and distributing books, I want that now again. ele disse, assim como os devotos costumavam ir a aeroportos, portos, shoppings, a qualquer lugar, eu quero que isso aconteça novamente agora. He explains what kind of mood the devotees should have in their preaching and book distribution. Ele explica qual o tipo de sentimento que os devotos devem ter em sua pregação e distribuição de livros. For example, he tells the story of the sage and the scorpion. Ele conta a história do sábio e do escorpião. There were two sages drinking water from a river, Havia dois sábios bebendo água de um rio. and one of them picked up a scorpion who was drowning. E deles, eles deram um escorpião que estava afogando. So that scorpion bit his hand and jerked, and the scorpion fell again into the water. Então o escorpião pegou sua mão e fez assim, soltou e caiu na água de novo. And then he picked him up again, E ele pegou o escorpião and novamente. again the scorpion bit him. De novo, o escorpião picou a And mão. then it happened again. And his friend said, what are you doing? E o amigo disse, o que você está fazendo? He keeps biting you and you keep picking him up to save him? Ele disse, ele continua te picando, você continua pegando. That was one time. Como você fez isso? So then the sage said, no, he is my guru. Eles falaram assim, não, ele é o guru. How is he your guru? Como ele é seu guru? He's teaching me, no matter what anyone else does, don't change your nature. Ele me ensina que não importa o que as pessoas façam, não devemos nunca mudar o nosso caminho. Even though I keep trying to be nice to him, he keeps fighting me. He's not changing his nature. Mesmo que ele esteja tentando ser simplesmente ele sempre está me picando, ele não está na frente. So he's teaching me that no matter how mean and nasty he is to me, I should not change my nature of a sage to be compassionate. Por isso, ele me ensina que não importa quão hostil ele
seja em relação a mim. Eu, como sábio, tenho a natureza de sempre ajudar. Then he told another story and another video about how a devotee should be while preaching and distributing books. Em outro vídeo, ele contou outra história que explica como os devotos devem pregar e distribuir livros. There was a devotee who would go around in Vrindavan chanting Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. And he came to one house. Havia um devoto que estava cantando assim, treinado, e ele chegou até uma casa. And there was a lady there cleaning her filthy floor with a very filthy rag, all oily, dirty, torn, old, rotten. E lá nessa casa havia uma senhora limpando o chão sujo, com um pano sujo, tudo rasgado, feio, manchado. So this devotee begged for some alms. E esse devoto pediu alguma doação. She said, "Get out of here." Sai daqui. So naturally, he came back the next day begging some alms. E depois, no outro dia, ele voltou e pediu uma doação. She said, "If you come to me once more, I'm going to beat you." E aí ela disse, se você voltar aqui mais uma vez, eu vou te matar. So the next day he came again, begging alms. Então, no outro dia, ele voltou para pedir uma doação. And she took her dirty, filthy, oily, stinking, worn and torn rag. Ela pegou o seu pano horrível, passarado, fedido, And she threw it aside. jogou, sabe? So he took it home, very happy. Todo feliz, ele He pegou gave sabe? some. He Não, washed it very, very clean. ele lavou com muito esforço no And Yamuna. then it became spotless. Ficou perfeito, né? And then he ripped it up into little pieces. Então, ele comprou muitos pedaços. And he made gifts out of it. Ele fez uma farinha de rico em forma de pão. And he offered those beeswax in art to his Lord. Ele ofereceu aquelas lamparinas em arte para seus senhores, seus empregados. Then he came back to her the next day. Então, voltou lá no outro dia. And she said, "Oh, you've come, welcome." And she gave him a donation. Ele disse, nossa, você veio, e deu uma doação também. Even though she was so mean to him, he was so kind that he gave her sweets. Então, não importa o quanto estilo ela tenha sido, ele foi tão gentil que ela recebeu esse pedido. Just like Gurudev said, even those naughty boys are doing something against me, still I want to help them. É assim que o Shila Gurudeva diz, mesmo que aqueles garotos pecados estejam me incomodando, estejam me perturbando, eu quero dar uma misericórdia deles. So, we have 12 audios and videos of Gurudev urging the devotees to preaching, distributing books, and explaining the moods of the Então, nesse DVD, nós temos 12 áudios e vídeos com o Gurudeva explicando o tipo de humor, de sentimentos que negócios devem ter no coração. And then there are 21 transcriptions of excerpts from Gurudev's lectures where he talks about it. E existem 21 receitos de aulas do Shila Gurudeva onde ele fala especificamente sobre esse assunto. I'll give you just one example. He said, "My books should be produced in cyclic order." Só um exemplo, o Gurudeva diz que os livros devem ser produzidos em ordem cíclica. He said, "All these books, Brahma Samhita, Bhajana Rahasya, Bhakti Rasayan, they're all waiting in line. Publish me first. No, publish me first. Publish me first." Todos esses livros, o Brahma Samhita, Rahasya e outros, eles estão numa fila dizendo, me publica primeiro, não, eu. I don't want my books to be in cold storage. Diz que ele não quer que os livros fiquem em depósitos. As soon as they're printed, they should be distributed and then reprinted. Assim que eles forem impressos, eles devem ser distribuídos e reimpressos. Then, besides Gurudev's 12 audios and videos, besides his 21 written transcriptions, there's also 40 videos of devotees around the world who are also teaching moods and prayers and so many wonderful things about their own experiences in book distribution. E além dessas duas imagens de áudio e vídeo, e desses 21 receitos de áudio de Gurudeva a respeito desse assunto, existem 40 vídeos de devotos ao redor de todo o mundo ensinando os sentimentos e moods que se devem ter na pregação e distribuição de livros.
For several years, devotees were going around the world and interviewing these wonderful preachers, lovers of humanity. Por muitos anos, os devotos rodaram o mundo inteiro para entrevistar esses pregadores que são aqueles que amam a humanidade. How much should we love humanity, or why should we